Olá, como vão todos? Aqui vamos dando continuidade aos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. Hoje estamos com o Livro dos Espíritos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com sede à Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, capital, nos reunimos em nossa sede para a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos e também através das redes sociais. A gente faz os vídeos e coloca tanto no YouTube da SECA quanto no Face, para que muitas pessoas possam ter a compreensão e o conhecimento da doutrina espírita. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade. E vamos assim, fazendo a nossa prece, pedindo a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que possam aqui nos auxiliar no entendimento, na reflexão desses estudos, que através destes aprendizados possamos compreender melhor a nós mesmos, o nosso próximo, tudo que estabelece-se ao redor de nós, na nossa vida, compreender melhor as leis de Deus, né? E assim, passo a passo, devagarinho, poder fazer o melhor de nós. Com o conhecimento, com a reflexão, com o entendimento, a prática chega, não é? E a gente vai deixando de errar tanto e vai conseguindo, né, dar passos corretos, que esse que é o importante para nós. Então, vamos aqui agradecer mais esta oportunidade, fazendo vibrações de muita paz e de muita luz, que possam chegar a todos os corações, aqueles que nos assistem, e que de repente outros mais possam receber também essas nossas vibrações. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E aqui então vamos nós. Nós estamos então com o Livro dos Espíritos, no livro 3º, que é uma parte lá para o final do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, nós vamos trabalhar a lei do progresso. A gente já tem vídeos anteriores, porque o capítulo já começou, e nós estamos no item 3. Esse item tem o título de povos degenerados. O que seria degenerar, né? Ou degenerado? Então a gente foi procurar lá, né? E achamos o seguinte, que degenerados seria aqueles que têm perda de qualidade, que se deterioram, que se corrompem. E aí a gente pensa assim, poxa, né? Povos que se deterioram, que se corrompem. E aí a gente sabe, né, também, que os povos, eles são compostos por espíritos encarnados, não é assim? E que o espírito, ele, desde que é criado, ele tem uma rota ascensional. Ele sai do simples com rumo à perfeição. E ele vai trilhar esse caminho realmente. É um caminho extenso, longo, de muitos e muitos milênios, né? Porque o espírito é algo que a gente poderia dizer de eterno, então é muito tempo até chegar a uma perfeição relativa. E ele vai fazer esse roteiro, ele nunca retrograda. Então, por exemplo, a gente poderia dizer assim, ele não degenera, não é? O que pode acontecer com o espírito nessa caminhada ascensional? Por opção, por preguiça, por indolência e por outras cositas mais, ele pode ficar marcando passo, né? Não aceitar as leis, não aceitar a questão dos deveres, então ele vai ficar marcando passo, mas logo vem a lei do progresso, com todas as dificuldades, né, que ela põe pra gente, e vai fazer esse nosso irmãozinho acordar, muitas vezes somos nós mesmos. E a gente então esfrega assim as mãozinhas e fala assim, não, vamos lá, vamos deixar de ser preguiçoso, de achar que só as coisas materiais têm valor e vamos botar a cuca para pensar, porque tem muito mais além do que a matéria. Então, né,
E aí a gente sai desse impasse de ficar marcando ponto e vai continuar a jornada. Outros são um tanto quanto renitentes, não são só preguiçosinhos. São renitentes no erro, né, ou no mal. E aí, o que faz a lei de amor? Coloca a condição do reaprender, não é assim? Ele não retrograda. É que nem o aluno na escola. O que acontece com o aluno na escola? Quando ele vai bem, quando ele estuda e é aplicado, ele passa de ano. Quando ele não faz a tarefa e não estuda, ele fica para refazer aquele ano, não é assim? Então, muitas vezes acontece isso com a gente, ou então, quando a gente nem assim, nem refazendo, a gente entende o que é necessário fazer para aprender, para seguir adiante, a escola fala o que pra gente? Olha, então, se você não se adequa a esta escola, você vai procurar outra escola que se adeque a você, que esteja no seu ritmo, não é? E muitas vezes o aluno sai da escola para encontrar uma outra que vá mais devagar, que seja mais acessível a ele, e assim acontece com muitos espíritos, não é? Então, são espíritos que são retirados do seu ambiente para ir viver num outro planeta, né, numa condição inferior, para através daquela condição inferior ele poder exercitar, né, a condição da compreensão dos direitos e deveres, se tornar mais dócil, né, as leis de Deus e aí seguir adiante, mas ele não evoluiu, ele apenas mudou de escola. Esses movimentos existem e são mecanismos da lei do progresso, não é? Então são movimentos migratórios, eles acontecem de um planeta para outro, não é? Como a gente está ouvindo, né, os espíritos falarem para a gente, a Terra está indo para uma fase melhor, aqueles espíritos que aqui estão reencarnados, que não trabalharem, não buscarem ter mérito para ir para este plano de regeneração, talvez sejam levados para uma outra escola, né? O que é normal, como nós falamos agora. Então, existem esses movimentos entre planetas, que são escolas, tanto na condição de voltar o ano para estudar novamente, né, para ter outras experiências, como também existem casos de irmãos que estão bastante elevados e que vêm para o planeta, um planeta um pouquinho atrasado, para nos ajudar a caminhar, né? São grandes missionários, grandes espíritos dedicados ao bem, que vêm fortalecer. Então, existem movimentos migratórios entre planetas e existem mecanismos migratórios internos entre povos. Então, o que acontece aqui, voltando para os povos degenerados, né? A gente dentro de um grupo, né, seja uma civilização, seja um povo, a gente tem ciclos, né? Porque nós estamos num plano que é matéria, certo? Tudo que é matéria nasce, cresce, se desenvolve e declina. É assim no plano material. E nós estamos vendo isso acontecer, né? Já aconteceu com os romanos, né? Teve o apogeu romano e depois teve o declínio. Teve antes o povo no Egito, teve o apogeu do povo egípcio e depois o declínio. Teve na Grécia o apogeu dos gregos e o declínio. E assim com todos os grupos, com todos os povos. É natural que isso aconteça. E a gente tem que entender que esses ciclos, né, esse nascer, se desenvolver, chegar ao apogeu e cair, demanda tempo. E são muitos espíritos que vão habitar esses povos durante esse tempo, né? Então, vamos dizer assim,
o espírito que estava vivendo num determinado povo, lá no grupo dos romanos, vamos dizer assim, na época do apogeu de Roma, era o mesmo espírito estava encarnado, né, quando Roma caiu? Talvez não. Ou talvez sim, dependendo da questão e do tipo desse espírito. Então a gente tem movimentos migratórios espirituais de tempos em tempos que vão renovando os povos de acordo com as necessidades espirituais. Hoje a gente está vendo na nossa sociedade, né? A nossa sociedade veio evoluímos tecnologicamente, em conhecimento, mas não muito em moral. Nos anos 80, parecíamos estar num tipo de um apogeu, não é? E depois dos anos 80, parece que a civilização foi se deteriorando, né? Porque viemos até aqui no desenvolvimento intelectual, mas não desenvolvemos a moral. Então, foi ruindo, né? Foi desagregando os bons costumes, os valores. Vieram espíritos também, cujos valores são um tanto complicados para habitar por necessidade, não é? Não é assim, Deus não está punindo a gente de forma nenhuma, não, mas eles precisam vir para agora estar aqui com a gente, servem tanto de teste para nós, para aqueles que estão firmes já na jornada do bom fazer, do bem aprender, né? Serve de exemplo para eles, enfim, Deus os coloca, esses espíritos mais difíceis, para que eles possam aprender com aqueles que estão mais avançados e também, de certa forma, servir de prova para os que já estão um pouco melhor, para ver se eles estão bem mesmo. Então, dá essa impressão, né, que as coisas estão regredindo, mas não, tudo segue ascensionalmente. O que acontece é que a gente vai numa elipse, né? Não é só em linha reta, a gente vai, né, vai subindo assim. Então, de tempos em tempos parece que tem esse declínio mesmo para depois renascer. É assim na matéria, né, gente? As coisas tem um final para depois vir o novo, aquilo que é melhor, e assim vão se sucedendo as civilizações no intuito de progredir. Isso até o planeta está mostrando para a gente. A sociedade hoje ela é muito diferente da sociedade lá de trás, né? Da sociedade de Kardec. Então a gente vai vendo que estamos evoluindo, mas tem épocas, sim, que as coisas ficam um pouco mais difíceis. E a gente sabe que esse período mais difícil é um período de crise, é um período de transformação. E é isso que nós vamos ver aqui com o Kardec hoje, porque ele vai perguntando lá para o plano espiritual. Vamos vendo aqui as questões. Então, o Kardec pergunta assim, 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Vamos entender o que é essa palavrinha aqui, convulsionários. São aqueles povos que passam por grandes transformações, por grandes crises, que podem ser positivas ou negativas. Então, sim, né? Como nós falamos dos egípcios, dos gregos, de Roma, né? Eles subiram, chegaram ao apogeu, só que sofreram várias crises e foram declinando. Então, Kardec diz, a história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Então, após terem chegado ao apogeu, declinaram. Onde está, nesse caso, o progresso? Porque se a gente não entender todo esse mecanismo, né, de reencarnação, de migração de espíritos, que é assim, que existe um ciclo de desenvolvimento para os povos, a gente não vai entender. Aí o plano espiritual responde assim, quando a tua casa ameaça cair,
a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Compreende isso também, o plano espiritual continua. És pobre e moras num casebre, mas ficas rico e os deixa para morar num palácio. Depois, um pobre diabo, como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que os constituíam nos tempos do seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram o ciclo migratório. Enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. E assim, gente, não é? Que acontece com a gente na nossa existência espiritual. Nós vamos ocupando lugares para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Nosso planetinha, não é, coitadinho? É assim, a gente vai reencarnando, né? Em diversas situações, tudo dependendo da nossa condição espiritual, da nossa sintonia, da nossa afinidade, do que necessitamos aprender. A gente vai sendo realocado, não é? Por isso que a gente tem que dar graças a Deus. A gente reclama demais do Brasil, mas e aí na próxima reencarnação? O nosso espírito vai se afinizar com que tipo de nação? Com que tipo de povo? Será que a gente vai reencarnar aqui no Brasil? Aí continuemos. Aí a perguntinha 787. Kardec perguntou assim: não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, dizem os espíritos, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Então, gente, aí eu fui procurar lá no nosso amigo Miramês, Espírito Miramês, que traz pra gente sempre a compreensão melhor dessas questões do Livro dos Espíritos, né? E ele diz assim: sim, existem raças rebeldes ao progresso. Tudo uma questão de tendência e de afinidade, irmãos, que se afinizam com o poder material, com paixões, estimulando orgulho e egoísmo. Porém, o progresso é força divina e não obedece barreiras humanas. Quando necessário, exerce pressão sobre esses povos através de múltiplas circunstâncias, até mesmo da força da natureza, provocando pela dor e pelo sofrimento, mudança de valores e amadurecimento espiritual e também tecnológico. A gente não vê os movimentos da própria Terra, que a gente chama movimentos tectônicos, terremotos, maremotos, vulcões. Então, quando a coisa emperra, não é? Quando nós, espíritos encarnados, nos tornamos rebeldes, Deus tem o seu mecanismo de agir. Ele vai dar uma sacudida e vai fazer, né, esses povos se movimentarem. A dor e sofrimento, sim, mas é o resultado do plantio. Não é como a gente diz? Plantou abacaxi, não tem como colher maçã ou pêssego, vai colher abacaxi, não é? Bom, aí ele continua: muitas almas aprendem a melhor escolher seus caminhos, o tempo a todos melhora, diz o Miramês, sem dúvida, né? Aí a outra perguntinha, 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Então, esses também vão chegar à perfeição, mesmo que eles tentem emperrar o movimento da lei do progresso, a todos vai modificar. E aqui o Miramês diz assim: toda rebeldia caracteriza a ignorância das leis divinas,
mas o saber é para todos e chega no momento certo, com o amadurecer dos bons sentimentos, como o amor. Tenhamos compaixão com estes povos de caráter e costumes atrasados, pois eles mostram hoje para nós o que fomos ontem. Deus pede que os auxiliemos, que não façamos crítica, mas sim preces e bons pensamentos para que os ajudemos na caminhada. Nós também já fizemos parte de raças rebeldes. Em nosso passado, em nossa ignorância, praticamos o mal, roubamos e matamos várias vezes, até acordarmos para Deus. Com a ajuda e compaixão de irmãos, que em melhor situação estenderam suas mãos para nos ajudar. Façamos nós agora a nossa parte. E a última questãozinha, 787b. Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Perguntou Kardec para o plano espiritual. Aí o plano espiritual respondeu assim para ele: tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, nós somos bonitinhos hoje, mas o que foi lá para trás, não é? Então, Biramês diz assim: um espírito como o de Allan Kardec, bastante elevado e evoluído, houve do espírito comunicante que ele também passou pelo passado difícil da rebeldia. Assim podemos ver que o caminho é cheio de experiências e aprendizados e que evoluir e progredir é lei, né? Então vamos assim, né, com estes ensinamentos, entender que tudo tem o seu tempo, né? Que Deus não desampara ninguém, que nós não estamos sós. Outro dia, fazendo uma pesquisa, a gente não pode se queixar, né? Porque esse governador do planeta Terra, chamado Jesus, ele é só amor realmente, né? Então, assim, mensageiros do amor, mensageiros que trouxeram conhecimento, sempre houveram. Olha só a relação e o tempo, tá? Krishna, que é aquele nosso irmão que viveu lá na Índia, que trouxe saberes. Ninguém tem ao certo registro, mas histórias que foram passadas boca a boca e que, de certo, realmente, lá esteve esse nosso irmão. Esse irmão é 3.200 anos antes de Cristo, o Krishna lá na Índia. Depois dele, a gente tem um outro irmão chamado Hermes Trismegisto. Ele era tão evoluído, esse espírito, que ele era reconhecido como mestre em 3 lugares: no Egito, na Índia e na Grécia. Ele era um filósofo, não é? E ele dizia assim, que a verdade ela deve ser cuidadosamente distribuída. E sabe aquele capítulo que a gente tem, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e porque Jesus falava em parábolas? É bem aquilo que o Hermes Trismegisto ensinava, né? Ele ensinava, assim, o desenvolvimento, o potencial espiritual e da alma, né? Então, o Hermes Trismegisto é 2500 a.C. Aí passa-se um pouquinho, a gente tem Moisés. Moisés não foi o outro irmão que também veio nos ajudar? Moisés é 1300 a.C. Buda, que falou tanto sobre compaixão. Buda é 600 a.C. O Buda é aquele irmão, né, que vivia num palácio maravilhoso, tinha uma vida linda. Ele teve um momento que nem Francisco de Assis, né, do despertar. Ele saiu do palácio e foi ver como é que vivia o povo dele. E ficou tocado de compaixão. E foi em busca de como ajudar aquele povo. E de como entendê-lo. Então, Buda é 600 a.C. E Sócrates, não é? 400 anos antes de Cristo. A doutrina dos espíritos, quando a gente pega o livro dos espíritos, no início ele fala que ela está sentada, baseada
todos esses saberes. Então, quem diz que está só, não compreende, né, a dádiva que a gente recebe. Isso sim são alguns. Quantos e quantos outros mais não vieram, né, dando o seu exemplo, depois Jesus, não é? E depois dele muitos e muitos outros. Então, sim, existe tudo na construção divina, tudo tem a sua etapa, tudo tem, né, a sua lei, tudo tem a sua ordem e tá tudo certo. Nós é que precisamos buscar conhecer para nos inteirar das nossas responsabilidades e fazer bem a nossa parte. O resto, tudo anda na mão de Deus, né? Então vamos ficando assim, com este pensamento alegre, tranquilo, e busquemos sempre a Jesus em nossos dias. Que assim seja, graças a Deus.